Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 6 de março de 2025. Eu, Italo Simonato, conduzirei os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, a doutora Luzia Rabelo, doutor Rafael Zulli, doutor João Marcelo de Oliveira, também sessão doutor Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença do colega advogado, doutor Gabriel, que sustentará oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Solicito a gentileza dos colegas de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. E solicito brevidade, como sempre, né, tanto na leitura dos votos quanto nas defesas orais. Vamos iniciar aqui pelo auto de infração 452.630, Ford Motor Company Brasil Limitada, relator é Dr. Rafael Zulli, Dr. Gabriel fará sustentação oral nesse caso. Então eu passo a palavra ao Dr. Zulli para contextualizar essa acusação da Ford. Fica à vontade, Dr. Zulli. Vamos lá, estou abrindo o processo e pauta do dia 6 de março, Fora de Company. Que nós temos aqui, né, é um recurso ordinário. Né, vou colocar a contextualização dele, infrações relativas ao crédito do imposto, creditou-se indevidamente no valor de X em fevereiro de 18, conforme especificado no demonstrativo 1, relativo ao crédito de ativo imobilizado. O referido crédito foi escriturado pelo contribuinte em valor superior ao apurado anunciado. O 2 é crédito indevido, também no valor Y, durante o período de janeiro de 18 a agosto de 18, por ter se apropriado de crédito referente a aquisições de gás de efeito infectório em valor maior do que o permitido por não considerar a redução da base do cálculo nas operações internas com GLP, embora as operações de entrada de no processo industrial seja permitido. O 3 também é crédito indevido, tá? Julho de 18, por ter se apropriado do crédito referente ao óleo diesel em valor maior que o permitido. O contribuinte utilizou para o cálculo da alíquota de 18 ao invés de 12. O 4 é crédito indevido no montante de A em junho de 18, por ter apropriado o crédito relativo ao retorno de bens remetidos em comodato. O referido bem foi remetido em 6 de 12 de 17. A sua escrituração de retorno foi registrada em 6 de 18, com data de entrada em 17, aliás, em 13 de 6 de 18. O 5 deixou de pagar imposto no montante de B em março de 18 a dezembro de 18, por emissão de notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 4, tá? Dos autos consta relatório circunstanciado, interessado apresenta defesa, apresenta manifestação tempestiva, segundo a fiscalização, não teria sido constatado qualquer pagamento atinente aos itens 1, 2, 3 e 4, constante presente auto, constante informado na impugnação. Contudo, cabe ressaltar que em dezembro, aliás, em 31 de março de 23, a hora impugnante protocolou requerimento de quitação das infrações. Desculpe, eu acho que o lado aqui está ruim de falar. 1, 2, 3 e 4, através do pedido de liquidação de débito fiscal não inscrito em dívida ativa com crédito acumulado, por isso que eu quis ler, do ICMS mantido com o custo junto ao CRED-ECAC, né, que seria o ECREDAC, de acordo com o artigo 31 da portaria CAT 26 de 2012, nos termos da confissão de dívida protocolo número tal, tá? E assim ele apresenta em relação aos itens remanescentes, substancial a defesa, tá? Manifestação fiscal se manifesta de forma objetiva conclusiva, tá? Faz algumas referências a essa constatação, responde aos argumentos de defesa, até coloquei em vermelho aqui, ele se manifesta às folhas 20.078 a 20.084, discordando das razões de defesa, conforme longamente
explanada no relatório circunstanciado. E efetivamente mantido o remanescente da acusação fiscal, tá? Após diligência realizada para confirmação daqueles pagamentos, tá? Quanto aos itens 1, 2, 3 e 4, houve parecer da representação fiscal e mantido, então, o item 5 do auto de infração, isto em primeira instância, o contribuinte apresenta recurso ordinário, repete argumentos, e é exatamente isso que nós estamos em discussão, e efetivamente fica aberta, então, e franqueada a palavra para a manifestação e sustentação oral, a qual eu vou tentar digitar. Muito obrigado. O senhor dispõe, então, de 15 minutos para a sua sustentação oral. Bom dia, doutor Gabriel. A palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutor Ítalo. Eu não vou realizar a sustentação, vou apenas assistir ao julgamento mesmo. Vai só acompanhar? Tá bom. Isso. De qualquer Obrigado. forma, eu já registrei aqui a presença do doutor. Ótimo. Muito Então, obrigado. doutor Zulli, fica à vontade aí para a leitura do voto, Tá. tá? Eu só vou registrar isso. Taca aqui acompanhar a leitura e voto. Pronto. Então, agora nós já firmou, só vou datar, que eu já tinha datado, mas em razão disso eu vou jogar a data aqui para baixo. 06. Muito bem. Para efeito pessoal de admissibilidade, conheço do recurso, cabendo ressaltar que os itens 1, 2, 3 e 4, estes não são objeto do recurso danado, posto que, conforme já foi e constatou a decisão de primeira instância, referidos itens pagos com crédito acumulado. Não vejo preliminares objetivas, meu voto também é objetivo. Na verdade, o interessado recorrente traz informações aos autos, as quais são confirmadas pela agente fiscal de renda em sua manifestação, tratando de confissão irretratável e renúncia ao contencioso administrativo do débito decorrente de referidos itens, em diligência como pode ser visto no processo. Assim, no caso, para referidos itens, temos a confissão irretratável. Ainda há reclamo no sentido que o contribuinte classificou incorretamente como bens do ativo imobilizado, veículos automotores de sua fabricação e importação, em operações de venda. Realizou a venda de veículos antes, isso é importante destacar, de completarem 12 meses de incorporação ao ativo imobilizado. Tais veículos foram considerados mercadorias. Este reclamo já é enfrentado em primeira instância nos itens 20 e seguintes da edição. O argumento que se assemelha a preliminares não são prejudiciais ao exame numérico. Ainda não observo que a adesão de piso bem analisou as acusações fiscais, as provas, os argumentos, a parte dos físicos, contribuintes, cuja decisão está fundamentada consoante as provas dos autos, a jurisprudência e a legislação em vigor que rege o contencioso administrativo tributário, refutando cabalmente as alegações autuadas expedidas em sua defesa. Ainda não observo desrespeito à ampla defesa do contraditório, tendo sido obedecido a todos os requisitos do processo administrativo tributário no que se refere aos argumentos postos, eles devem ser examinados conjuntamente com o mérito. E lembro que foi obedecido o 142 do CTN, tá? Lembro, então, aqueles itens que foram pagos, e vou, então, efetivamente, ao item 5, onde o contribuinte classificou incorretamente todos os bens de ativo imobilizado, veículos automotores de fabricação e importação, em operações de venda, realizou a venda dos veículos antes de completarem 12 meses de incorporação aqui imobilizado, tais veículos são considerados mercadorias. Examinando os autos do seu processo em Código Civil instruído, com elementos que comprovam as infrações conforme detalhado no demonstrativo anexo ao AIN. Trata-se de RO, conta a decisão de primeira instância, remanescendo o item 5, posto que os demais itens foram pagos com crédito acumulado. Assim, no que diz respeito ao item 5, de falta de pagamento de imposto, isso corresponde à emissão de notas fiscais relacionadas no administrativo 4, referentes a operações tributadas, como não tributadas conforme se comprar pelas cópias do documento juntados.
Analisando o conteúdo do processo, observa que a atenção bem analisou a matéria aqui tratada, além de que foi proferida com base na legislação vigente, tendo embasada nas provas trazidas pelo autuante e demais elementos constantes do processo. Ressalto também que não há fechamento de defesa ou desvio do contraditório, tratando aqui apenas de análise 25, pois os demais itens foram liquidados com crédito acumulado. E não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, tanto a falta de pagamento do imposto do período entre março de 18 a dezembro de 18 está infração decorre na emissão de notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 4, referente a operações tributadas, como não entendemos que, para acreditar se o contribuinte deveria ter cumprido as regras previstas na legislação vigente à época. Com efeito, no caso, o contribuinte classificou incorretamente como bens do ativo imobilizado veículos ou motores de sua fabricação em operações de venda. Assim, embora tenha registrado dessa forma referido veículo, efetuou a sua venda antes de completarem 2 meses de incorporação do ativo imobilizado. Tais veículos foram considerados mercadorias. Com o objetivo de provar a regularidade, o fisco junto aos autos documentos de tais, eu cito aqui, SIAP, notificação, enfim, tá? Todos aqueles que vieram ao processo e as respectivas folhas, demonstrativo, demonstrativo de falta de pagamento de imposto, enfim, tá? Cópias, relatórios, faço referência ao relatório substanciado. Assim, referidos documentos bem demonstram o não abatimento dos créditos tornados pela recorrente, ofensa ao princípio da não cumulatividade, operações efetuadas com veículos automotores usados, utilizados na consecução das atividades do estabelecimento autuado. A seu turno, a interessada, desde a defesa e agora em argumenta ser um procedimento regular, pois, no momento de suas saídas, procedeu ao estorno dos créditos remanescentes que vieram sido apropriados, em razão de 148 autos, uma vez que respectivas operações não foram oferecidas à tributação. Porém, observando o processo, constato que o fisco, em seus demonstrativos, bem esclarece o cálculo do crédito tributário, onde desprezou por completo todos os créditos tornados pelo contribuinte, sendo que a apuração aqui tratada decorre da multiplicação da alíquota específica de 12%, prevista no artigo 54x do regulamento, com o valor atribuído aos veículos em sua saída. Assim é que o auditor esclarece de forma clara que o quanto está sendo exigido decorre do valor do imposto, este devido quando da venda da mercadoria, ou seja, a realização do lançamento do crédito tributário pela saída das mercadorias tributadas, o crédito do ICMS, quando da entrada de mercadorias em sumo, é responsabilidade do contribuinte escriturá-lo corretamente, a fim de proceder sua compensação em sua escrita fiscal, conforme a legislação aplicada. Assim é que a norma do artigo 20 da Lei Complementar 8796, artigo 38 da 6374, dá direito a crédito do valor do ICM apenas aos bens relacionados à produção e à comercialização de mercadorias ou à prestação de serviços tributados pelos ICMS. Nesse sentido, a decisão normativa número CAT 2 de 2000 fixou que os aspectos conceituais da dicção ativo permanente referida à decisão estabelece condições, limites, procedimentos a serem observados pelo contribuinte quando da apropriação do crédito relativo ao imposto destacado em documento fiscal referente à entrada ou aquisição de ativo imobilizado, entre outros, muito embora trate de bens em geral, não necessariamente de veículos. Neste ponto, se o bem era destinado a ativo imobilizado e para o uso de suas atividades, devemos analisar como é conceituado ativo e conforme nos pronunciamento técnico CPC 27, ativo imobilizado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis de 26 de 6 de 2009. Ativo imobilizado é o item tangível que, é mantido para uso da produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel e outros ou fins administrativos. E, B, se espera utilizar por mais de um período.
Assim é que, conforme bem esclarece a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras, FIPECAF, Manual de Contabilidade Societária, aplicável a todas as sociedades, segundo eleição 2013, Eliseu Martins, Sérgio Intissebus, Ariovaldo dos Santos, Ernesto Rubens Belbeck, o período sempre dado na definição do ativo é de 1 ano. Deve ser considerada em função do balanço do exercício social citada na, citada na decisão sob exame. Eu não ia mais aqui, vou tirar depois, vou corrigir. Neste ponto, nada impede que a empresa utilize o conceito de período ao invés de 1 ano, se a apropriação se afetar significativamente o período com o qual se utilizará para reportar. Assim, no caso, como nos autos, a hipótese do contribuinte ao adquirir o veículo pretendesse ser ele o primeiro a ser utilizado para ou como test drive e tivesse a pretensão de posteriormente vendê-lo em um prazo inferior a 1 ano contado da data da sua aquisição, considerado que a sua venda não afetará significativamente o resultado, o lucro da empresa no período em que efetivar essa transação, não deve registrá-lo como bem ativo, pois conceitualmente, deu uma de português, coloquei conceitualmente não é. Destarte, acaso bem classificado como ativo imobilizado, sua permanência deve ser maior do que um período, sendo a típica atuação de venda de bem classificado como ativo imobilizado antes do prazo de um período, de 1 ano, de utilização. Dessa forma, mesmo que o intuito tenha sido inicialmente o de integrar o ativo, na posterior alienação, a referida venda deverá se sujeitar às regras ordinárias da tributação, prevista para as operações com mercadoria, pois a venda do bem adquirido para integrar o ativo imobilizado, objeto de comercialização, não pode, obviamente, estar envolvida na atividade operacional do adquirente. Assim, no giro dos negócios, a sua velocidade e atividade pode ser considerado que, na prática, caso ocorra eventualidade da ocorrência de suposta situação que o contribuinte deva registrar o bem em que seu estoque de mercadoria para revenda, todavia, na saída do veículo usado não será aplicável a redução da base de cálculo prevista no artigo 11 do anexo 2 do regulamento, decreto 45.490, pois tal benefício exige que a operação da qual tiver ocorrido a entrada do veículo não tenha sido onerada pelo imposto e esta legislação. Assim, porém, não agiu ou, dessa maneira, não se comportou interessada, preferiu o caminho mais simples, porém, ao arrepio. Nossa, acho que eu estava com complexo de O, porém ao arrepio da norma. Pode-se, portanto, afirmar que, no caso da venda do veículo usado registrado no estoque, deverá ser atribuída normalmente com uma respectiva alíquota interna no imposto, ou mesmo se dá no caso em que é registrado como ativo, cuja venda será tributável normalmente. Assim, o correto procedimento para a constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa competente encontra-se pleno respaldo no artigo 142 do CTN, quais sejam as verificações da ocorrência de fato gerador, obrigação de determinar o material, o cálculo do tributo, a definição do sujeito passivo e, quando for o caso, a aplicação da penalidade. Ademais, fixo para o primeiro artigo 34 da Lei 13.457, que o auto de infração deve ser instruído com documentos demonstrativos e demais elementos. Nesse ponto, não obstante os argumentos lançados pela recorrente desde da defesa, entendemos para acreditar o contribuinte deveria ter cumprido as regras do artigo 61 que eu transcrevo. Então, diante disso, eu fiz algumas outras transcrições da legislação, do parecer item 16 da representação fiscal, que está muito bem posta, inclusive decisão que ele aponta, e transcrevi, tá? Interessada, cabe só que a venda de veículos usado também é tributária, como foi bem abordada a matéria na decisão, item 23, das palavras do seu julgamento, que eu transcrevo em jurisprudência, também o Supremo Tribunal Federal no tema 10.12 não tem entendido de outra forma e assim definiu como sendo executável a venda de veículos com menos de 12 meses de aquisição. Tema 10.12, controvérsia relativa à incidência do imposto sobre circulação de mercadorias
ICMS na venda de automóveis integrantes ativa mobilizada de empresas locadoras de veículos adquiridos diretamente das montadoras, independente de a compra ter ocorrido em prazo inferior a um ano. Tá? Ministro Marco Aurélio, eu transcrevo aqui. Tá? Transcrevo o julgamento de mérito, enfim, tudo a parte essencial. Então, diante de tais provas, da norma, bem como das decisões, inclusive, inclusive, resposta da Conselho Tributária e do planejamento da adesão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do recurso ordinário, porém ele nega o provimento para manter o item 5 remanescente. Demais argumentos, multa, eu estou afastando o pedido, não socorre ao contribuinte. Da súmula 10, o período é de 18 março a 18 dezembro. Períodos de fato não são anteriores a 1 de 11 de 17, então, inaplicável a súmula, lá eu estou negando provimento ao GESTEI. Recurso ordinário. Nobres pares, mas é assim que eu voto neste processo. Vou registrar aquelas Ok, doutor correções que eu Zuli, fiz. Perfeito? agradeço. Em debates, doutor Tiago, pela representação fiscal, alguma consideração? O meu mouse Sem está. considerações, presidente. Obrigado. Agradeço, doutora Luzia, Também sem considerações. doutor João Marcelo, Sem considerações, senhor presidente. E adianto que vou acompanhar. Parabenizo, doutor Rafael. perfeito. Também vou acompanhar. Essa mesma matéria já passou aqui algumas vezes, né? Já Sim. votei nesse sentido. Acho que o doutor João Marcelo já relatou também processo nesse sentido, né? E a conclusão foi sempre a mesma, no sentido do voto do doutor Zuli. Então, também vou acompanhar, pois já votei assim também. Só aguardando aqui o registro para a gente encerrar os debates. Não pode. Está registrado, Nobre Soares. Ok. Registrado, encerro aqui os debates, faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conhece do recurso ordinário e nega provimento. Foi assim que votado. Agradeço ao doutor Gabriel pela presença. Obrigado, doutor. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Encerro esse julgamento. Não há outros pedidos de sustentação oral. Vamos para aqueles autos da Italcabos. Eu pergunto ao doutor João Marcelo se tem algum que você quer seguir como condutor. Eu acho que eu vou pegar o primeiro, doutor Ítalo, porque no fundo é a mesma São todos iguais. autuação, Uhum. tudo igual, só muda o inidôneo, né? Então Tá. são duas autuações, né? De nota fria e a segunda de emissão Recebimento. de sucata. Então, Tá, é isso. tá bom. Pegar o primeiro que eu já até registrei, deixa eu só Tá, registrar o último. tá. Enquanto isso, eu vou declarar aqui auto de infração 5012-266, Italcabos Limitada, relatoria do Dr. João Marcelo. Não há sustentação oral para esses casos, tá? São 3 autos de infração idênticos em essência, tá? Idênticos também em defesa. Muda só realmente o inidôneo, mas até o modus operandi é igual, tá? Então, o Dr. João Marcelo vai fazer sua leitura. Inclusive, eu recomendo sua leitura do voto, tá? O relatório não é necessário. Perfeito. Sai então a leitura, senhor presidente, do primeiro caso. Estão todos registrados já. Tá, O caso final 266. isso.
Então, passar direto ao voto. Trata-se de enlavrado por crédito indevido, baseado em documentação inidônea, item 1, e cobrança do imposto por conta do interrompimento do diferimento nas operações de saída, vez que se trata de destinatário diverso do indicado documento fiscal, de modo que o imposto está sendo reclamado ao autor na qualidade de responsável solidário, nos termos do artigo 11, inciso 11 e 12 do RICMS, item 2. Os fatos geradores ocorreram no período compreendido em janeiro e agosto de 2019, o DDF está às folhas 3. O presente trabalho fiscal incide sobre operações de compra e venda realizadas pela autuada, tendo como parceiro comercial a empresa Gevalt, emissora de documentos inidôneos no termo do PCN juntado aos autos. No item 1, o fisco relaciona operações de compra de vergalhão de cobre pela autuada da suposta fornecedora Gevalt, planilha de folhas 10 e 11, folhas 27 e 28, com o consequente aproveitamento do crédito ICMS nas aquisições. No item 2, a autuada assume o papel de vendedora, comercializando sucatas para a Gevalt, conforme a planilha de folhas 11 e folhas 820, sendo que o fisco entendeu que houve interrupção de deferimento de tributo e, por essa razão, está exigindo ICMS no AIM como responsável solidário do imposto e também nos termos do artigo 428.3 do RICMS, fundamentando-se na alegação de simulação da existência do estabelecimento em verbs. Por ser texto de lei, vou deixar de ler. Então, inicialmente, alega a recorrente que enfrentava dificuldades financeiras, culminando no início de 2016 no pedido de recuperação judicial, já concedido pelo Poder Judiciário, e que o presente aí estaria impedindo a recuperação de mais de 30 milhões em saldo credor de crédito acumulado em sua GIA. Pois bem, como bem colocado pela ilustre representação fiscal às folhas, trata-se de argumentação genérica e sem relação direta com as acusações do AIM, não cabendo maiores considerações, porque a infração à legislação tributária implica na aplicação da norma sancionatória, independentemente da situação financeira da empresa. Ainda quanto à existência de saldo credor em GIA, o AIM é um instrumento para lançamento de imposto e imposição de penalidades, não cabendo a compensação de débitos com créditos do imposto antes ou durante sua lavratura, motivo pelo qual afastamos essas alegações. Alega a recorrente que foi demonstrada a veracidade das operações mercantis, assim como a boa-fé da empresa adquirente, justificando a aplicação da súmula 509 do STJ. Nesse contexto, apresentou diversas argumentações sobre as tratativas comerciais, os transportes de mercadoria, sobre a totalidade dos pagamentos das notas, sobre livros contábeis, e alega que a declaração foi feita em data posterior à celebração dos negócios jurídicos. Pois bem, de start, empenho em destacar que, embora a súmula 519 da STJ trate do creditamento indevido, a jurisprudência administrativa tem ampliado sua aplicação para casos como mercadoria sem documentação, quebra de diferimento e emissão para destinatário falso. Nesse sentido, decisão da Câmara Superior, no AI número tal, de 11 de 7 de 24, em voto condutor de elavo do Dr. João Maluf Júnior, assim emendado. Assim, passaremos a analisar as provas juntadas aos autos quanto à boa-fé da autuada. Para tal análise, nos termos da súmula 519, há de se analisar 3 requisitos: a demonstração da veracidade das operações comerciais, a comprovação dos pagamentos do adquirente diretamente à empresa inidônea e a verificação da regularidade da empresa inidônea à época das operações. Quanto ao requisito da demonstração de veracidade das operações comerciais, traduzindo-se pela fidedignidade da relação comercial, é importante destacar que tal requisito foi construído pela jurisprudência administrativa com vistas a exigir lastro documental, contratos, pedidos de compra, e-mails, etc., que demonstrassem contundentemente que a destinatária das mercadorias entablou um negócio jurídico que aparentava ser legítimo, do ponto de vista negocial, sendo necessário comprovar como se dá a negociação com vistas a ferir se o negócio jurídico sendo proposto pelo emitente inidôneo detinha aparência de real sob o prisma comercial na ótica daquele que adquire e se encontra no dia a dia do negócio. Em outras palavras, a boa-fé se preocupa em como se deu o relacionamento comercial. Como bem apontado pela ilustre representação fiscal, as folhas tais, não há prova suficiente nos autos sobre as tratativas comerciais entre a autuada e a empresa emitente dos documentos inidôneos. Isso porque o fisco notificou a autuada a apresentar informações sobre as tratativas comerciais com a empresa Gevalt, as folhas, e em resposta a empresa afirmou que as negociações eram conduzidas via telefone pelo senhor Leandro, porém, não apresentou documentos que comprovassem qualquer vínculo entre ele e a Gevalt, tampouco um contrato de representação comercial. Em recurso, a autuada alegou que, devido à dinâmica empresarial, muitas negociações ocorrem por telefone sem registro formal e que acreditava que a apresentação de pedidos de compra atenderia à notificação. No entanto, é questionável a alegação de que as transações de valores expressivos, conforme as planilhas de folhas tais, tenham ocorrido sem qualquer formalização documental, como contrato ou e-mail de negociação.
Assim, não há prova nos autos que demonstre efetiva manifestação da vontade entre as partes nos supostos negócios de compra e venda, evidenciando a ausência de negociação direta entre a autuada e a Gevalt. Além disso, como bem apontado pela ilustre representação fiscal, as folhas, temos que as informações sobre o transporte são insuficientes, pois o fisco analisou os serviços de transporte relacionados às operações da autuada e identificou diversas inconsistências. Os documentos de transporte, DACTs, indicavam a participação da empresa Gevalt, que estava irregular perante o fisco, além de um tomador de serviço, a Arconcept, sem comprovação de vínculo com o autuado com a Gevalt. A transportadora notificada, a G-Logística, recusou-se a fornecer documentos que comprovassem a prestação do serviço e o pagamento dos fretes. Além disso, verificaram-se contradições nos dados dos documentos fiscais, como divergência entre as transportadoras indicadas na DANF e no DACT, ausência de contrato de prestação de serviço e falta de registros essenciais, como a identificação dos condutores e veículos utilizados em transportes. As DANFs, folhas 854 seguintes, não contêm informações sobre o veículo transportador, impossibilitando a identificação do meio de transporte e do destino da mercadoria. Diante dessas inconsistências, concluiu-se que as mercadorias não foram movimentadas conforme declarado, reforçando a tese de simulação de operação. Dessa forma, consideramos que não foi atendido o primeiro requisito da boa-fé. Quanto ao requisito comprovação de pagamentos do adquirente diretamente à empresa declarada inidônea, temos que, conforme apontado pela representação fiscal, as folhas tais, a autuada apresentou diversos documentos para comprovar as operações de compra e venda, como notas explicativas, DANFs, DACTs, pedidos de compra, autorizações de pagamento, e-mails financeiros, TEDs e prints dos livros de entrada. Contudo, os pedidos de compra, sendo documentos unilaterais que não comprovam a realização das operações. As anotações no livro de registro de entrada também não validam a efetividade das transações. A ausência de extratos bancários dificulta a comprovação de que os valores provêm da autuada. A falta de apresentação de duplicados associadas às transações impede a correlação clara entre os pagamentos e as notas fiscais. E os TEDs apresentados não mencionam as notas fiscais específicas, o que os torna insuficientes como comprovantes de pagamento. Exemplos das notas fiscais, como a de número 1980, mostram inconsistências, como a falta de duplicatas e pagamentos realizados por TEDs sem respaldo documental adequado. A venda de sucata para a Gevalt também não é comprovada. A autuada parece ter utilizado um método improvisado para justificar os pagamentos, criando relatórios unilaterais e juntando os TEDs que não se correlacionam diretamente com as notas fiscais. Ainda, para o item 2, a autuada apresentou poucos documentos, como os DANFs, DACTs e e-mails internos, que não comprovam a veracidade das operações de venda de sucata a Gevalt, dado que a correspondência não menciona a Gevalt como remetente ou destinatário. As observações fiscais reforçam a ausência de provas suficientes e falta de consistência nos documentos apresentados. Dessa forma, consideramos que não foi atendido o segundo requisito da boa-fé. Quanto ao requisito verificação da regularidade da empresa inidônea, à época das operações, apesar do contribuinte não ter juntado a consulta ao Sintegra do fornecedor, entendo que o sistema tributário brasileiro utiliza tecnologia avançada com obrigações acessórias sendo cumpridas online ou que se modernizem de tempos em tempos. No caso, no momento da autorização para emissão de NFE, presume-se a regularidade, tanto do emitente, do remetente, quanto do destinatário do documento via Sintegra. Assim, mesmo se a consulta prévia, no caso da NFE, o requisito estaria atendido ou superado pela própria emissão devidamente autorizada pelas secretarias fazendárias. Dessa forma, consideramos que foi atendido o terceiro requisito da boa-fé. Assim, não há provas que demonstrem suficientemente a boa-fé, no que atine ao preenchimento ou satisfação integral dos requisitos necessários à sua comprovação. Entendemos, portanto, que as alegações e a documentação juntadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o trabalho fiscal, motivo pelo qual afastamos essa alegação. Quanto à alegação de que a declaração de inidoneidade somente ocorreu em data posterior à ocorrência dos fatos geradores e da emissão das notas fiscais de venda, sendo que não haveria como aplicar responsabilidade de forma retroativa, entendemos que sem razão é recorrente. Isso porque tal situação não é motivo para exigência cancelamento da exigência fiscal, conforme destacado pela representação fiscal às folhas. Quanto à alegação de que a autuada não participou de operações voltadas à fraude de valores de crédito para reduzir o recolhimento de ICMS, especialmente porque, nos anos anteriores às operações fiscalizadas a Itaú Cabos, acumulavam um total de 29 milhões em crédito,
Reputamos sem razão a recorrente. Repisamos que a infração à legislação tributária implica na aplicação da norma sancionatória, independentemente da situação financeira da empresa ou de ter créditos lançados ou não em sua conta gráfica. Mormente porque, olhando sob outro prisma, a escrita reiterada de créditos inidôneos implica em um aumento dos valores de crédito na conta gráfica. Justamente o caso da autuada em comento. Dispositivo. Ante exposto, conheço do recurso ordinário, mas no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, como votei. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Voto lido, voto registrado em debates. Doutor Tiago, tem alguma consideração nesse caso? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutora Luzia? Também sem considerações, presidente. Aguardar o doutor Júlio retornar. Eu também vou acompanhar o doutor João Marcelo. Inclusive, é curioso, né? Porque são 3 autos de infração envolvendo 3 inidôneos distintos, todos com valores milionários envolvidos. Em ambos os casos, o contribuinte ele compra e ele vende mercadorias. Quando ele compra mercadorias, quem traz a mercadoria é o inidôneo. Quando ele vende, curiosamente é o inidôneo que vem O único que buscar. vai buscar. É isso aí. Então, esses inidôneos são muito diligentes, né? Eles estão sempre dispostos a vir, né? E isso aconteceu nos 3 casos. Então, assim, é muito peculiar você defender a boa-fé quando você tem um modus operandi tão estranho, né? Então, enfim, não tem como acompanhar. Dr. É, a Zulli, própria... Na verdade, doutor João, Não, rapidamente, até a questão de ter, ele fala que não precisaria, porque tem crédito acumulado, essa conduta que foi pega em 3 casos aumenta a questão do crédito, né? Então, lógico, só o para crédito comentar acumulado, isso. provavelmente ele é espúrio, né? Né? é que ia falar, realmente, o crédito acumulado, eventualmente ele está deixando acumular e está fazendo isso, está se utilizando maliciosamente disso, né? Mas ele não traz nada de objetivo, não tem como. Então, Sim, eu vou lhe acompanhar integralmente. Os 3 são per- iguaizinhos, eu estava vendo. É igualzinho. perfeito. Então, nesse aqui, eu encerro os debates e vou fazer a verificação do quórum, tá? Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria que conhece e não provê o recurso ordinário. Vou ao próximo processo da Italcabos, 50.12.270. Dr. João Marcelo quer tecer alguma consideração nesse caso? Não, doutor Ítalo. É a mesma Tá, situação, né? A gente não tem prova de pagamento, as tratativas comerciais também não tem prova contundente. Acho que é tudo a mesma situação. perfeito. Então, me permito aqui encerrar os debates. Se alguém tiver alguma consideração, fica à vontade, tá? Se não, vou seguir aqui, fazendo aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Também prevaleceu o voto de relatoria que conhece e não provê o recurso ordinário. Último processo da Italcabo, 50.12.271. Mesma coisa. Então, me permito aqui encerrar os debates e fazer a verificação do quórum. Votação iniciada.
Todos votaram? Encerra a votação. Também prevalecendo o voto de relatoria que conhece e desprover o recurso ordinário. Todos votados? Então vamos seguir aqui pela ordem da pauta. Auto de infração 431.014, BRP Brasil Motorsport, traz um pedido de retificação de julgado. Dr. Zúlio, eu vi que o caso é bem simples. Se você só quiser apontar o que é o erro de fato aí, o que você fez para solucionar, acho que já resolve, que é realmente muito simples. Tá sem som, Zúlio. Estou abrindo, é falta de pagamento de imposto decorrente de operações de saída no mercado de tributário submetido ao fisco apurado através do levantamento fiscal a recebimento de mercadoria, tá? Foi interposto recurso de ofício na época, tá? Negado provimento ao recurso de ofício, houve recurso ordinário, a representação fiscal se manifestou, enfim, tá? Eu acho que eu vou ler a emenda, acho que se torna bem esclarecedor. Presidente pessoal da necessidade, conheço do presente pedido de retificação deste julgado, sendo que a ele dou provimento para acolher o pedido contido em seu teor e dar provimento ao pleito para que seja retificada a decisão com a correção da conclusão do voto do ordinário, indicado que o recurso de ofício foi parcialmente provido, recurso ordinário a ele nega o provimento, mantendo dessa forma a acusação, considerando o recurso de ofício ao qual foi parcialmente provido. Por fim, embora não seja objeto do pedido e não conste de petição da representação fiscal, no que couber, em razão das datas dos fatos, acolho a súmula 10 reformada. Então, na verdade, é isso. Então, foi um equívoco e eu estou corrigindo esse equívoco, tá? Com minha conclusão de volta lá embaixo, o esclarecimento de tudo isso, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha só no meio do caminho, né? Não teve PCO, nada. Então, eu digo aqui na minha conclusão de voto exatamente isso, né? Que conheço do presidente de identificação do julgado, sendo que ele deu provimento para acolher o pedido contido em seu teor e dar provimento ao pleito para que seja retificada a rejeição com correção da conclusão do voto do recurso ordinário. É assim que eu voto nesta data. Perfeito. Pode registrar. Então, aqui, na verdade, é a correção do erro material. Não houve erro nem mesmo na votação em si. Não, Lá constou corretamente que o recurso tinha constou. sido parcialmente provido, né? Mas só uma frase que dizia que ele tinha sido desprovido. Então, na verdade, é só uma correção de um erro material na conclusão do voto mesmo, tá? E acho pertinente aí para que não haja dúvida interpretativa de qual foi o resultado, embora a leitura completa do acórdão deixa bem claro que havia o provimento parcial dele, né? Mas pela conclusão que ficou posta, né, efetivamente, é uma clareza solar que houve um equívoco, né? Só deixa eu registrar ele. Estou tirando Ok. o voto anterior, porque eu não sei se tinha alguma sujeirinha, alguma coisa. Eu fiz um bom resumo de tudo que aquilo que aconteceu no processo para evitar-se dúvidas, né? Quem leu, e eu acredito que todos vocês leram, porque quem não encaminha os votos, né? Efetivamente, é isso que acontece. Estou registrando.
Ele é não provido, né? Oh, 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 oh. Ele é provido parcialmente porque eu estou acolhendo o, Ele, o, a eu acho súmula que o 10, PE, né? não, aonde você disse? A Você súmula já 10, tinha, né? mas não é agora que você está colhendo, né? É? Foi só agora? Eu acho que você já tinha colhido Já tinha acolhido já no no outro, né? Então não provido. nego provimento, mantendo inclusive em relação à taxa Selic. Ah, então, É. entendi. O, a taxa Selic ela já tinha, pela leitura que ela já tinha sido acolhida lá Já na tinha decisão acolhido de lá, primeira lá na instância. decisão de primeira instância. Então, na verdade, aqui você vai prover o PRJ É, integralmente, porque o erro de fato é único, é único. e vai reproduzir a votação que fez anteriormente, que é recurso ordinário não provido Não provido. e recurso de ofício parcialmente provido. Parcialmente provido. É isso daí era a minha Esse é, dúvida, eu estava tendo nessa. Essa é a esse é o minha. espelhamento que É vai não fazer aí no provido voto. e parcialmente provido. Está registrado. Perfeito. Então, o PRJ foi conhecido e provido, porque é o único erro de fato apontado, por isso o conhecimento integral e Isso. provimento integral, e sem efeito modificativo, né? Porque o dispositivo Não, estava certo, tá? Recurso ordinário conhecido e não provido, recurso de ofício conhecido parcialmente provido, como foi da não última foi, vez, né? tá? Não há efeitos É, infringentes aqui. nenhum, tá? Então, tá correto o lançamento do voto aqui, tá? Então, estou encerrando os debates, fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram. Sai julgamento. Provido aí o PRJ para essa correção de erro material. Encerra esse julgamento. Passemos então ao auto de infração 5035-535, Carta Plast do Brasil Limitado, minha relatoria, o voto já está aí registrado. Eu passo brevemente aqui a leitura. Não há preliminares, tá? A acusação do item 1 refere-se à falta de estorno do crédito ICMS decorrente de saídas subsequentes isentas, circunstância imprevisível dada a entrada da mercadoria. Devido à ausência de protocolo com os estados de Rondônia e Acre, para cumprimento do disposto no convênio ICMS 71 de 2011, as remessas beneficiadas destinadas aos municípios desses estados, localizados na área de livre comércio, obrigarão o estorno do crédito referente às entradas. Já a acusação do item 2 refere-se à falta de pagamento de ICMS referente a operações tributadas como isentas, tratando de saída com destino informado como sendo Zona Franca de Manaus ou áreas de livre comércio, mas sem comprovação de internação pela SUFRAM, frisando que nesse item exigiu-se a alíquota interestadual de 7%, ou seja, não há discussão com relação a se tratar de uma operação interestadual para a Zona Norte do Brasil, mas sim de que há dúvidas com relação à regra isencional, tá? Quanto ao item 1, o contribuinte ele faz um relato histórico sobre a Zona Franca de Manaus, sobre a área de livre comércio, defende-se dispondo que o convênio CMS 5292 não se adentrou à natureza das operações ao dispor do parágrafo 1º do artigo 1º, que é não permitindo a manutenção dos créditos. Ocorre que por mais que a isenção das áreas de livre comércio de alguns lugares tenham sido recepcionados no anexo 1 do artigo 5º do regulamento, a norma que merece prevalecer é de âmbito constitucional, que já reconheceu a natureza de exportação da Zona Franca de Manaus ampliada às áreas de livre comércio. Cita a jurisprudência nesse sentido. Digo sem razão, digo conforme o importante precedente da Câmara Superior, voto de relatoria da doutora Maria Augusta Sanches, acompanhada de outros 14 juízes, decidiu no sentido da premissa fiscal, né? E aqui eu transcrevo a decisão, e digo que, nada obstante os firmes
argumentos manejados pela recorrente, prevalece nesse tribunal administrativo o entendimento no qual adiro de que o contribuinte deverá proceder ao estorno do imposto que tivesse creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo essa circunstância imprevisível a data de entrada da mercadoria ou da utilização do serviço, nos termos do artigo 67.2 do regulamento, frisando que, nos termos do Convênio CMS 5292, alterado pelo Convênio CMS 93 de 2008, não é permitida a manutenção dos créditos na origem quando houver saída de mercadorias às áreas de livre comércio, os quais são isentos de ICMS. Sendo certo que as saídas se deram para Guarajá-Mirim, no estado de Rondônia, Tabatinga, no estado do Amazonas, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Epitaciolândia, no Acre, não há de se falar em manutenção dos créditos apropriados na entrada dessas mercadorias do estabelecimento remetente por falta de amparo legal, eis que a legislação vigente preceitua que as saídas para os municípios acima, mesmo fazendo eles parte integrante das áreas de livre comércio, não é permitida a manutenção de crédito na origem. Logo, resta evidente o acerto fiscal quando a imposição da acusação descrita no lançamento de ofício. Importantíssimo consignar aqui que em 2011 foi firmado o protocolo ICMS 52 de 2011 entre os estados de São Paulo, Amapá e Roraima, por meio dos quais os tais estados aderiram às condições de fiscalização especial previstas no Convênio ICMS 71 de 2011, de forma a haver, em relação às operações com destino às áreas incentivadas de Amapá e Roraima, a dispensa do estorno do crédito previsto na cláusula 1ª, parágrafo único do Convênio ICMS 52 de 2011. Todavia, repito aqui, os estados do Acre, Amazonas e Rondônia, destino das mercadorias objeto da autuação, não firmaram tal protocolo com São Paulo e, portanto, não se permitem manter os créditos nessas operações. Ainda destaque-se que a ADI 310, citada no recurso ordinário, refere-se a incentivos destinados à Zona Franca de Manaus, não se aplicando ao caso concreto, como pretende a recorrente, nada obstante os precedentes judiciais colacionados. Então, estou opinando por manter o item 1. Quanto ao item 2, defende a recorrente que em documentação probatória foram elencados protocolos de ingresso de mercadoria nacional, os PIN, que acompanharam as notas fiscais, bem como para viabilizar o acompanhamento, controle, vistoria e internamento das mercadorias. Logo, em fase das notas fiscais tais, seguirem o protocolo PIN e contarem com a integralização da operação. Essas notas devem ser afastadas. Entendo sem razão recorrente, o ingresso das mercadorias em zona franca ou área de livre comércio se comprova através da declaração de internamento expedida pela SUFRAMA ou pedido de vistoria técnica, que são, segundo a jurisprudência desse CIT, os únicos documentos hábeis a reconhecer o direito de benefícios fiscais nas remessas das mercadorias para a região incentivada. E na documentação que instrui a defesa, não se identifica tais documentos, estando correta a representação fiscal quando afirma que a comprovação de pagamento por si só não é suficiente. É imprescindível demonstrar o efetivo ingresso de mercadorias nas áreas beneficiadas. Digo eu que, em verdade, não há previsão legal para outro meio de prova que não seja a declaração de internamento, nem mesmo precedente jurisprudencial que admita tal analogia probante. Sendo o benefício condicionado à comprovação do ingresso jurídico ou internamento via ato da SUFRAMA, e levando-se em consideração o imperativo da interpretação literal, conclui-se que qualquer outro meio que possa ser empregado na tentativa de validar o benefício, como os documentos trazidos pelo autuado, não podem ser aceitos para suprir a falta daqueles legalmente previstos. Aliás, quanto ao protocolo de ingresso da mercadoria nacional, o PIN, as consultas juntadas pela recorrente, exemplo de folhas 238, 240 e seguintes, indicam como situação do PIN aguardando dados de carga, fecho aspas, não permitindo concluir que realizou-se a vistoria física e, mais relevante, que o PIN foi internado. Conclui no ponto correta adesão a qual afirmar que as outras 5 notas têm situação de aguardando dados de carga, logo, por mais que possam vir no futuro a serem internadas, nesse momento não há possibilidade para essa caracterização. Importantíssimo consignar que as documentações outras, embora inábeis a justificar a isenção, prestam-se a justificar a alíquota interestadual de 7% ao invés de 18%. No entanto, no caso em concreto, a autoridade autuante já reconheceu, conforme planilha de folhas 28 a 30, que as mercadorias foram realmente remetidas à região norte, aplicando a alíquota de 7%. Argumenta ainda recorrente que a planilha trazida na autuação contém
Notas fiscais cujas operações foram questionadas pela autoridade fiscal, no entanto, não houve comprovação de internação pelo fato de tais mercadorias terem sido devolvidas, destacando tais notas na planilha florestal. Conforme bem destacado pela representação fiscal, alegação meramente protelatória, como já mencionado pelo auditor fiscal atuante, referidos notas fiscais não compõem a presente autuação. Nesse sentido, basta comparar a relação de notas listadas pela recorrente às folhas 616 com as notas objeto da autuação no demonstrativo de folhas 28 a 30, para que se veja que as notas tais, que eu cito aqui nominalmente todas, não se encontram no demonstrativo fiscal e, portanto, não são objeto de autuação, denotando desatenção da recorrente que insiste recursalmente em tal ponto, mesmo quando a decisão ocorre de forma muito concreta, muito objetiva, ela descreve que essas notas não são objeto da autuação. Assim, eu estou mantendo o item 2. Quanto à relegação de multa em excesso, cito o artigo 28 da 13457 como limitador a essa análise. Cito a súmula 13, quanto à alegação de legalidade da cobrança da multa de juros sobre o valor do tributo atualizado. Não há questão da Selic envolvida, então estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando provimento, foi assim que eu votei. Em debates, Dr. Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Doutora Luzia? Também sem consideração, presidente. Vou acompanhá-lo. Agradeço. Doutor Zuli? Parabenizo o voto objetivo, sem considerações, tá? Bem imposto, a atuação está demonstrada, realmente houve a contrariedade. Vou lhe acompanhar. Perfeito. Doutor João Marcelo? Sem considerações, adianto, vou acompanhá-lo e parabenizo pelo voto. Agradeço. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conhece e desprovê o recurso ordinário do contribuinte. Encerra-se o julgamento. Passamos ao auto de infração 5036-473, Centrum ECP Logística Limitada, relatoria Dr. Zuli. Não há sustentação oral. Então, passo a palavra ao Dr. Zuli para a leitura do voto. Vamos lá. O processo é simples, há uma arguição de nulidade, eu tô afastando, tá? E eu digo o seguinte, foi feito em 17 de dezembro, creditou-se devidamente no valor tal, nos meses de maio, junho e agosto de 23, nas datas e valores demonstrativos especificados, relativo à entrada de mercadoria que não corresponde, nota fiscal que não corresponde à entrada de mercado no estabelecimento, embora efetivamente notificada comprovada efetividade das operações com fornecedor JVS Administração EL, situado no estado de Pernambuco. Comprova a infração, os documentos em anexo, o contribuinte apresenta a defesa. Aqui também consta em processo de acordo comercial elaborado entre as partes, instituído de construção de dívida, assim como comprovante de pagamento pela transação efetuada. Não consta ou houve qualquer tipo de má-fé, argumento contribuinte, diz quanto ao próprio Código Civil, o artigo 100.016. Então, ele argui efetivamente a ocorrência da operação, tá? A adesão recorrida manteve a acusação fiscal. Efetivamente, em RO, ele repete argumentos de defesa. Estou tirando a parte da sustentação oral porque não teve. Posso deixar, né? Então, não realizada. O processo é simples e objetivo. Hoje é 06.
em março. 5, e eu digo o seguinte, que conheço o recurso, constam preliminares objetivas a serem enfrentadas, argumento interessada a interessada a nulidade do auto de infração, por vício formal e ausência de fundamentação do dispositivo legal que embasa os créditos. Faltou o C nesse. Já foi. Dos autos, muito embora o interessado alegue que o AIM é nulo, pois não há indicação de dispositivo legal que embase a multa, e a glossação dos créditos alega também que é nulo, pois o relatório circunstanciado é baseado em suposições e argumentos que, diante de provas trazidas ao processo pelo fisco, não lhe socorre. Isto porque o trabalho fiscal foi realizado com todos os aspectos em consonância com a legislação pertinente. Os demonstrativos apresentados juntados ao AIM foram produzidos pelo senhor auditor Gosling de Fé Pública, enfim. Lembro do 142, só se destaque a legislação e que efetivamente não há nulidade no auto de infração. Lembro o conteúdo do 142 e 149. Perfeito, estou afastando o argumento, tá? Não vou cansá-lo com essa leitura, que é minha posição conhecida, tá? Aí, feita essa análise, eu passo ao exame do mérito, para que trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão monocrática, folhas 390 a 394, que julgou procedente o AIM, infrações de crédito indevido, tá? Faço referência aos documentos juntados, às alturas, que alegam interessado que não foram observados os princípios da não cumulatividade do direito do crédito indúbio para o contribuinte. Tal argumento, porém, não lhe socorre. O autuado alega que a entrada na mercadoria poderia facilmente ser comprovada sem verificação em loco, o que não pode ser aceito, pois o que está sendo questionado é a operação mercantil e a entrada nas mercadorias referentes a documentos fiscais de folhas tais. Porém, não é essa a questão aqui discutida, e sim o crédito indevido no imposto. Por outro lado, no que diz respeito ao acordo comercial entre as partes, intitulado de confissão de dívida, entendemos que não é ilegal, assim como não há ilícito em administrador estar presente no quadro societário dos administradores da empresa fornecedora e do estabelecimento comparador autuado. Entretanto, a confissão da dívida e o acerto do quadro societário não comprovam a entrada no mercado no estabelecimento autuado, que é do que se trata a acusação fiscal. Mesmo que o autuado foi notificado a comprovar a efetividade das operações mercantis, a entrada no mercadoria do estabelecimento, mais especificamente a comprovar a saída da mercadoria do endereço constante das notas fiscais eletrônicas e o recebimento no destinatário do estabelecimento autuado. O autuado sequer tentou comprovar a operação mercantil, ficando somente em argumentos contestando o relatório circunstanciado. Conforme o autor feito, conforme este faz constar da sua manifestação fiscal, quando o fato do administrador do fornecedor ter sido sócio do autuado no período em que teria ocorrido essas operações, facilitaria uma simulação entre estabelecimentos. Também corrobora com a simulação o fato do fornecedor ter remetido R$ 6.498.886,58 em mercadoria sem que houvesse qualquer pagamento por eles e posteriormente também no acerto devido dívida de 60 parcelas sem juros. Veja-se que o interessado, no caso, poderia apresentar qualquer tipo de prova ou documento apresentado, no entanto, optou pela contestar o relatório circunstanciado, nada mais. Examinando os autos, observa que não foi apresentado qualquer documento sobre transporte, pagamento de transporte de Pernambuco até São Paulo, e os documentos de pagamento das mercadorias não são compatíveis com a quitação das mercadorias. Enfim, analisa o 112 do CTN, as circunstâncias, mais uma vez, com internos de dois, e digo, o argumento é recorrente à sua boa-fé. Seu argumento fundamenta-se na súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, aí eu transcrevo, lembro daquele nosso velho julgado, tá? E que efetivamente o contribuinte, né, vou dizendo aqui, ela não há demonstração da veracidade, a comprovação do contribuinte à época das operações verificou a regularidade, a existência de provas, assim, em todos esses aspectos deve ser levado em conta para o convencimento, notadamente da boa-fé. Assim é que o lançamento decorre decretamente indivíduo de 100 pelas entradas de mercadorias no estabelecimento,
acompanhada de documentos fiscais que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. A foto da fornecedora, tá, que o fisco não pode estar onipresente em todo momento, assim sendo em que é fato que nós temos na ficha resumo do relatório de apuração, termo de diligência, declaração, não localização do contribuinte, foi apurado pela aplicação que a suposta fornecedora não exercia atividades no endereço declarado na Secretaria da Fazenda. À época, o estabelecimento remetente poderia até estar inativo no endereço declarado, mas isso não é conhecimento nem mesmo do fisco estadual. Importante observar que a emissão de cada uma das notas fiscais foi como dispõe a legislação, evidenciam que os documentos juntados pelo contribuinte autuante autorizado pela Secretaria da Fazenda, que, segundo a norma então vigente, tinha aparência válida. Os documentos apresentados por ocasião da ação fiscal e defesa, ao ver desse julgador, não convence. Portanto, cabe o exame de todo o contexto probatório circunstancial. A recorrente nisso reclama que a idoneidade só publicada nem da boa-fé. Porém, antes de mais nada, nada é importante ressaltar que a publicação da declaração de idoneidade apenas declara situações jurídicas já conhecidas, não constitui situação nova de idoneidade, como é o caso. Aí eu falo da retroatividade, de tocar essa consequência, né? Tá, lembro Túlio Ascarelli, falo da idoneidade, da comercialização, enfim. Efetivamente, não tem nada nos autos que demonstre a regularidade da operação, dos créditos, a existência, a boa-fé e a operação anterior, a incidência do tributo. Nesse contexto, não há provas contundentes e eu estou, então, mantendo a acusação fiscal negando. Aí eu abro um título aqui das provas nos autos, analisando os autos, naturalmente os documentos que instruem os autos demonstram que é interessada, conforme observaram, não cumpriu os requisitos necessários para a caracterização da boa-fé. Assim, não, mesmo para aqueles que consideram a boa-fé e curvando minha posição adotada pelo Poder Judiciário e Câmara Superior desta Corte, não vejo como dentro do chamado livre conhecimento, cuja lei 13457 nos permite, possa ser utilizado para convencer a este juiz na verdade e na veracidade das operações. Para que seja constatada a boa-fé, o contribuinte, condição essencial para ser assegurado o direito de crédito relativo ao documento idôneo, existe também a comprovação por parte do requerente autuada da verificação da regularidade fiscal dos alienantes da fornecedora. Então, assim considerando, eu estou simplesmente conhecendo e negando o provimento ao recurso. É assim que eu voto. Tem muito o que falar. Obrigado, obrigado, doutor Zuli. Aqui Deixa eu uma, registrar. tá, aqui uma Diga. peculiaridade, o contribuinte não pagou nada Não. quando da aquisição, né? E depois de muito tempo, ele fez o termo de confissão de dívida, em que ele se propunha a pagar 6 milhões de reais de forma parcelada. Esse documento ele é datado de novembro de 2023. Ele juntou as supostas parcelas dos pagamentos de novembro e dezembro. Só que esse documento, que veio instruído com a defesa, a defesa foi protocolada em 26/4/2024. Ou seja, na pior das hipóteses, quase que, né, a exigência aí de uma suspensão de descrença para a gente poder acreditar que isso é verdade, ainda assim, faltaram, no mínimo, 4 comprovantes de pagamento aí com relação às parcelas, janeiro, fevereiro, março e abril, quando da juntada da defesa. Então, obviamente, isso traduz uma tentativa de ludibriar aí as nossas conclusões, porque esse termo ele foi montado para se justificar os pagamentos e nem realizado a contento, né? Porque pagaram-se 2 parcelas e depois já não pagou mais nada. Então é evidente que ninguém vende 6 milhões de reais, não recebe nada, depois faz um termo de confissão, não cobra juros por nada e ainda por cima nem recebe por isso. Enfim, Em é, 60 vezes, né? é absurdo, tá? Sim. Então vou acompanhar o voto do 5 Dr. anos. Zuli. Dr. Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutora Luzia? Eu parabenizo o Zuli, né, pelo voto dele, vou acompanhá-lo também. Perfeito. Dr. João Marcelo?
Sem considerações, parabenizo o Dr. Rafael e adianto que vou acompanhar. Perfeito. Passo aqui, então, a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, sai a votação, prevalecendo o voto do Dr. Zulli, que conhece do recurso ordinário e a ele nega provimento. É assim que decidido. Último processo da pauta, 5037-786, Jackson Batista Coelho. Minha relatoria, aqui, embora o autuado principal seja essa empresa, eu estou julgando aqui um recurso do Solidário, tá? Que foi o único que se manifestou no processo, Marcelo Rodrigues dos Santos. E eu aqui vou direto ao voto, é uma infração única de recebimento entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019, de mercadorias tributadas, no caso aparelhos de telefonia celular, perfumes, outras mercadorias, valor 2 milhões, desacompanhado de documento fiscal, sendo que o supracitado valor foi arbitrado pelo fisco. O ICMS próprio, o ST, foi exigido por solidariedade e com relação ao solidário, pessoa física, constou explicitamente no relato infracional a fundamentação para sua solidariedade, tá? Recorre apenas o solidário, pessoa física, dispõe na preliminar de decadência. E aqui eu aprecio essa questão de forma muito objetiva, porque descreve o recorrente solidário que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do período de 2018 obrigatoriamente, conforme o dispositivo legal mencionado, que no caso é 173, será 1º de janeiro de 2019. Sendo assim, a recorrente fora notificado a de fração após mais de 5 anos desse período. Então, o que eu estou explicando aqui? Que diferentemente do habitual, porque é uma acusação de falta de pagamento, admite o recorrente que a contagem, nesse caso, se dá pelo 1731. Ele não está defendendo 150, ele está defendendo 173. E, de fato, a inexistência de atividade de lançamento sujeita à homologação fiscal, evidentemente, e aqui há um evidente intento sonegatório, e isso por si só ele atrai a aplicação do 173, em detrimento do 150. Ademais, firmou-se o entendimento, conforme jurisprudência da Câmara Superior, que nos casos desse recebimento de mercadorias acompanhado de documentação fiscal, aplica o 173. Então, firma-se aqui o entendimento de que é 173 mesmo, que está em consonância com o que defende o contribuinte. Os fatos geradores, eu repito, são de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. O DDF de folhas 3 e a planilha de folhas 10 evidenciam, de fato, que o ano de 2018 é exigido um lançamento de ofício, nada obstante a lavratura tenha se dado em 2 de 5 de 2024. O solidário ele foi notificado por Correios em 13 de 5 de 2024. Então, a decadência relativa ao período de 2018 sequer deveria ser controvertida. Mas, para minha surpresa, a adesão recorrida, ela estranhamente, as folhas 362, ela transcreve uma alegação do contribuinte com relação à decadência. E ela, por razões ignotas, ela altera o período de 2018 para 2019, conforme transcrição de folhas 388. Ademais, se ignora que desde a defesa solidária admite a contagem pelo 173, mas a decisão trata como se o pleito se desse apenas pelo 150. Ainda mais surpreendentemente, a adesão recorrida admite que, abre aspas, nesse contexto, temos que o prazo decadencial se iniciou na data de 1 de 1 de 2019 e se estenderia até 1 de 1 de 2024. Ou seja, ela está admitindo a contagem pelo 173 e ela negou provimento para esse argumento. Não entendi. Ela cita essa data correta, mas simplesmente não aplica a decadência, nada obstante o próprio auto de fração ter sido lavrado meses após o transcurso do prazo decadencial para o período 2018. Em síntese, a adesão recorrida promoveu a contagem correta
mas por razões que eu ignoro, ela simplesmente não aplicou a decadência. A representação fiscal, as folhas 417, defende-se que, tomando por base o artigo 173, o início do prazo decadencial para o exercício de 2018 é janeiro de 2020, que eu também não entendi, tá? Ela não elabora essa tese, o porquê que eu faço essa contagem per saltum, né? Que eu vou parar em outro ano. Enfim, eu estou aqui dizendo que no sobreentendimento prevalecendo na jurisprudência judicial e administrativa, para os fatos ocorridos em 2018, pela contagem no 173, o termo a qual é 1 de 2019, de modo que a decadência aperfeiçoe em 1 de 2024. O lançamento de ofício para o exercício de 2018 só poderia ocorrer até 31 de 12 de 2023, incluindo aí a notificação e atenção ao princípio da publicidade, sendo que o AIM foi lavrado em 2 de 5 de 2024, com a notificação do autuado após tal data, ocorrido estará a decadência para todo o período de 2018, de modo que, pela decadência, eu estou cancelando todos os subitens referentes a 2018, tá? No mérito, defende a ausência de provas para atribuição de sua responsabilidade, eu digo sem razão solidária, visto que contesta os valores recebidos em conta bancária própria, e essa é a razão da solidariedade. Ele é pessoa física, e todo o dinheiro que o Mercado Livre pagava, é um canal do Mercado Livre, né, a empresa, e todo o dinheiro era recebido na conta bancária dessa pessoa física. E ele contesta os valores recebidos em conta bancária própria como se não tivessem segregados de modo a demonstrar se se refere a operações como uma pessoa jurídica ou outra, porque teve também uma outra pessoa jurídica também envolvida em outro auto de infração, tá? Que ele também prestou a conta bancária dele. Mas digo que simplesmente não explica, nem sede de fiscalização, na qual se manteve silente, nem sede defensiva, a enormidade valorativa recebida pelo Mercado Livre em sua conta bancária, que aliás não é contestada, revelando-se o suficiente para atrair a responsabilidade solidária, ao passo que é beneficiária direto dos valores que correspondem ao resultado das vendas das mercadorias, concorrendo para a sonegação do imposto estadual. A postura furtiva está atacando a subsistência do lançamento de ofício, mas omitindo-se de explicar minimamente o seu papel no recebimento de numerário milionário. Não se trata de 10 mil reais, né? Se trata de valores milionários recebidos em conta própria. Evidenciava a tentativa de afastar sua responsabilidade através de pormenores que não comprometem a liquidez e certeza do crédito tributário, não relativizam ou desqualificam a solidariedade do recorrente. Nesse sentido, uma questão elementar. A planilha de folhas tal foi evidentemente fornecida pelo Mercado Livre, demonstrando o repasse financeiro ao recorrente, certamente não está sendo inventada pela plataforma ou pela autoridade fiscal, sendo que os valores batem com aqueles transcritos na notificação de folhas tal. Tais montantes não são sequer sugestivamente negados pelo recorrente, nem valores, nem titularidade da conta bancária, evidenciando que sim, o recorrente recebeu vultosos valores do Mercado Livre, beneficiando empresa que estranhamente não lhe pertence como sócio. Tal constatação fiscal, recebimento de valores, é mais do que suficiente ante a ausência de prova em contrário ou simples negativa pela negativa, de se atrair a responsabilidade solidária. De mais a mais, que houve eventual erro na notificação, certamente tal arquivo material ocorreu no outro auto de infração. Se é que ocorreu algum erro, esse erro não compromete esse auto de infração, e sim o outro. Posto que, repita-se, os valores da planilha, porque o Mercado Livre fornece os valores que repassou, e o contribuinte ele se defende, falando, não tá claro se esses valores se referem essa empresa ou essa empresa, ou seja, a esse auto de infração ou aquele auto de infração. Mas, o que eu estou dizendo é que se essa planilha foi usada nos dois autos de infração, e aparentemente foi, se tem um problema, o problema está no outro. Porque nesse aqui, a planilha de folhas 269 e 280 os valores batem com aqueles transcritos na notificação de folhas 331 e 341, que é referente a esse auto de infração.
frisando que tal planilha transcreve os valores pagos pelo Mercado Livre em operação de venda virtual realizado pela empresa Jackson Batista Coelho, que é a autuada principal nesse auto de fração. Responsável principal, não havendo dúvidas em relação aos valores pagos ao solidário pessoa física. Assim, diferentemente do que alega, o fiscal comprovou sim que qual for o valor efetivamente recebido pela recorrente em operação objeto desse auto de fração e cuja prova hábil, não dependendo de comprovando o depósito bancário, não foi minimamente contraditada. Porque esse é outro ponto. Ele fala, mas não juntou os comprovantes de depósito para comprovar que caiu na minha conta. A prova que o fiscal usa foi fornecida pelo Mercado Livre, que é uma planilha dizendo que os valores foram pagos. Bem, se foram pagos, cabe ao contribuinte comprovar que não foram pagos. Simples, né? Mas não faz. Então, estou mantendo a porção relativa a 2019, porque eu estou cancelando por decadência 2018, tá? É assim que votei. Em debates, Dr. Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutora Luzia? Também sem considerações, presidente. Dr. Zuli? Poxa, eu fico impressionado aqui pelo valor de 2.225.000 recebido sem documento fiscal, aparentemente por uma pessoa física, né? Onde vem esses telefones? O que aconteceu com isso? Cadê as notas fiscais? O que acontece com esses telefones? Pois Não é é, estranho isso? sim. Muito estranho. Eu São vou lhe acompanhar, mercadorias com certeza. importadas, Né? perfume, Então, celular, um monte de coisa importada aí, mas então tudo como contrabando, talvez. né? Vou lhe acompanhar, sem dúvida nenhuma. Ok. Dr. João Marcelo? Parabenizo pelo voto. Quero dizer, em relação até a da decadência também, eu comecei a analisar aqui rapidamente, de fato, utilizando mesmo o 73, teríamos que aplicar 2018, caiu, de fato, quando veio a notificação de maio de 24. Então, eu adianto que parabenizo pelo voto, pela correção e digo que acompanho. Perfeito. Então, estou encerrando os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto de relator que conhece do recurso ordinário, dá parcial provimento para cancelar por decadência os períodos de 2018. Como decidido, encerra aqui os debates. Vejo que todos estão encerrados aqui no sistema. Encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. E eu peço a gentileza ao Oswaldo para encerrar a gravação, agradecendo aí todos os presentes no dia de hoje. Por favor, Oswaldo, encerra para a gente.